Olá pessoal, hoje 22 de junho de 2020, FACAP Prática Penal. Bom, a gente precisa aqui estabelecer alguns critérios que são importantes para que durante a análise do problema que se coloca, seja como promotor, seja como juiz, seja como advogado, aqui especificamente advogado, até porque nós temos aí no horizonte muito próximo uma prova de OAB e lá, naturalmente, você vai ter que se comportar como advogado, porque as peças que são pedidas se traduzem na representação de um advogado. O que é que a gente precisa então saber para ter o nosso trabalho facilitado no que diz respeito à escolha da peça adequada diante do problema que é colocado? Primeiro, a gente precisa ter em mente que o profissional da área do direito, seja advogado, promotor, defensor público, juiz, eles precisam possuir um domínio da língua portuguesa. É a língua portuguesa a nossa ferramenta de trabalho na elaboração dos argumentos que a gente vai apresentar nas nossas petições. É óbvio que os fundamentos jurídicos, os fundamentos legais, eles assumem um papel de protagonista, porque a defesa ela é montada exatamente sobre a legislação vigente no nosso país. Mas a língua portuguesa ela é de extrema importância quando se há de construir raciocínios jurídicos. O domínio do vocabulário, a utilização dos jargões jurídicos também assumem contornos importantes durante a construção de uma peça. Mas, analisando os aspectos práticos propriamente dito, o que é que a gente pode estabelecer como aspectos que vão nos ajudar, ferramentas que vão nos ajudar na identificação da peça correta? Bom, primeiro, a gente precisa analisar o momento em que o procedimento se encontra. Às vezes, nós estamos na fase preliminar, portanto, na fase de investigação, sequer nós temos processo penal, apenas temos a investigação, o inquérito, as peças de informação ou mesmo termo circunstanciado. Outras vezes nós temos processo em curso e outras vezes o processo já finalizou. Dependendo do momento em que nós estejamos atuando no procedimento, seja na fase preliminar, no inquérito, ou mesmo na fase processual, chamada fase de conhecimento, processo penal de conhecimento, ou ainda no processo penal de execução, sabendo o momento em que a gente está atuando, nós teremos uma facilidade muito grande de identificar qual a peça que pode ser elaborada, até porque a gente precisa estabelecer uma espécie de linha do tempo. Óbvio que para se construir uma peça, a gente precisa saber qual o procedimento que rege aquele processo, se é procedimento ordinário, se é procedimento sumário, se é procedimento sumaríssimo. A partir dessa identificação, nós saberemos o passo a passo do procedimento e, inevitavelmente, nós vamos ter como ponto de partida na construção de uma peça o último ato praticado dentro daquele procedimento, observada a linha do tempo. Então vamos imaginar que houve o recebimento da denúncia. Tendo havido o recebimento da denúncia, ou melhor, tendo sido feita a citação do acusado, a gente sabe que o próximo ato é a resposta à acusação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Código de Processo estabelece os atos processuais. E como o Código de Processo Penal estabelece os atos processuais, eu sei que diante da citação,
o próximo ato é a resposta à acusação, que é oferecida no prazo de 10 dias, a partir do momento em que a citação se efetiva. Se de outro lado eu tivesse diante de uma denúncia ou queixa que não foi recebida, portanto não há que se falar em processo, aí eu poderia buscar dentro do Código de Processo a forma de impugnar esse não recebimento da denúncia ou queixa, e o Código estabelece que a forma de impugnar o não recebimento da denúncia ou queixa é a utilização do recurso em sentido estrito. Se eu vou recorrer em sentido estrito de uma decisão que foi o não recebimento da denúncia ou queixa, naturalmente eu sei que quem ofereceu a denúncia foi o Ministério Público, a ação penal pública, e naturalmente eu sei que quem ofereceu a queixa-crime, a ação penal privada, foi o querelante. E, portanto, se não há o recebimento da denúncia ou queixa, haverá a possibilidade pelo Código de Processo Penal de impugnar essa decisão mediante recurso em sentido estrito. Quem tem então a legitimidade para impugnar via recurso em sentido estrito? O membro do Ministério Público ou o querelante na ação penal privada. Em contrapartida, em obediência ao contraditório, o réu, que na verdade nem chegou a figurar como réu porque não houve a formação da relação jurídica, ele terá que ser intimado em obediência a uma súmula do Supremo Tribunal Federal, se não me falha a memória, a súmula 707 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que mesmo não tendo sido chamado a integrar o polo passivo da relação jurídica processual, ainda assim ele tem que ser intimado e não citado para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo membro do Ministério Público na ação penal pública ou pelo querelante na ação penal privada. Então percebam que a gente deve observar de uma maneira bem atenciosa o momento do procedimento. Se nós estivermos diante de uma investigação criminal, uma investigação realizada através do inquérito policial, que em regra é o inquérito policial em que pese seja uma peça dispensável, mas em regra as apurações elas se dão através do inquérito policial. E aí eu tenho que saber se o indiciado está preso, se o indiciado está solto, porque existem diversas possibilidades de interposição de medidas, impetração de medidas, dependendo dessa resposta, se ele está preso, se ele está solto, como também serve esse raciocínio para o processo. Mas se eu ainda tenho uma investigação, eu preciso então saber se esse indiciado ou se esse investigado está preso ou está solto, para que eu possa escolher a medida adequada. Noutra banda, se eu já tiver um processo penal instaurado, um processo penal já em curso, eu vou observar o procedimento que rege esse processo penal do conhecimento, por exemplo, para saber na linha do tempo quais são os atos que se sucedem. Porque eu sei que havendo oferecimento da denúncia ou queixa e havendo a citação, haverá abertura de prazo para a resposta do acusado. Se esse acusado levantou questões preliminares nessa sua resposta, o Ministério Público será ouvido dessas preliminares. O juiz então decidirá se absolve ou não absolve e em seguida ele vai designar data para audiência. Na audiência, a gente sabe que as testemunhas da acusação são ouvidas antes das testemunhas de defesa e hoje a forma de inquirição se dá diretamente pelas partes, podendo o juiz complementar as perguntas. A legislação modificou e hoje o juiz não é mais protagonista na inquirição. O juiz assume um papel, de certa forma, passivo, porque ele está ali tão somente para complementar eventuais perguntas que não foram feitas pelas partes. E aí ele pode ouvir peritos, pode ouvir a vítima, pode determinar acareações e ouvirá o acusado na condição de interrogado. Em seguida abre para diligências, se for o caso, diligências essas que surgiram da instrução criminal, e posteriormente abertura para alegações finais.
Uma vez oferecidas as alegações finais, o juiz então terá o processo concluso para sentenciar. Sentenciando, aí nós já falaremos de recursos, que no âmbito do segundo grau, a partir da sentença de primeiro grau, normalmente se interpõe embargos de declaração, normalmente se interpõe apelação, recurso em sentido estrito, carta testemunhável, correição parcial, agravo em execução na fase de execução, e a gente vai ver já essa terceira fase. Enfim, saber o momento em que o processo cobra da parte uma postura é fundamental para a gente não errar na escolha da peça adequada. Se naturalmente eu tenho uma sentença de mérito, eu sei que a impugnação correta de uma sentença de mérito é a apelação. Se eu tenho uma decisão interlocutória, eu sei que a maneira adequada para impugnar decisões interlocutórias é através de recurso em sentido estrito. Se eu tenho uma decisão que foi obscura, foi contraditória, foi omissa, eu sei que a forma correta de impugnar essa decisão é através de embargos de declaração. Então eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras para que observem em que fase o inquérito se encontra, em que fase o processo penal de conhecimento se encontra e em que fase o processo de execução, que é aquele onde já transitou em julgado ou está havendo uma execução provisória, que a gente sabe que é possível desde que presentes as condições necessárias para iniciar essa execução provisória, a fase em que se encontra para que eu possa então, escolhendo a peça adequada, impugnar essa decisão. Bom, é importante também a gente lembrar que quem vai fazer uma petição precisa organizar os dados que foram propostos no caso prático, para que você então, organizando esses dados, tenha uma facilidade maior na escolha da peça adequada e também na construção da peça adequada. O que é que eu preciso identificar e separar como dados? O nome do cliente é fundamental, se ele é acusado, se ele é vítima, porque muitas vezes eu estou representando o assistente da acusação e, portanto, ele na condição de vítima ou um parente que tenha me contratado para representá-los na condição de assistente da acusação, estará ali defendendo os interesses da vítima. Mas eu também posso ser advogado do réu, o acusado, e, portanto, eu preciso saber se o meu cliente é o acusado ou se o meu cliente é assistente da acusação, para que eu possa identificar quais são as peças corretas no caso concreto. Eu preciso saber qual é o crime que está sendo imputado, porque a partir do crime que está sendo imputado, eu posso pedir a suspensão condicional do processo, eu posso fazer um acordo de não persecução penal, eu posso fazer um acordo de colaboração premiada, eu posso fazer uma transação penal. Há diversas possibilidades quando eu identifico qual é o crime que está sendo atribuído ao meu cliente, se eu, por exemplo, estou advogando para o réu. Saber também qual é a natureza da ação penal, se essa ação penal ela é ação penal pública ou se ela é ação penal privada. Porque se ela é ação penal pública, não pode haver a desistência dela, não pode haver a disponibilidade dela, como é possível na ação penal privada, inclusive com o perdão, com a perempção, que é uma outra forma de extinguir o processo, conforme estabelece o artigo 60 do Código de Processo Penal. Enfim, saber a natureza da ação penal é importantíssimo para que a gente saiba adotar a medida defensiva ou a peça adequada ao caso concreto. E uma outra questão que eu já até tratei é o procedimento. Qual é o rito? Eu tenho que identificar. Gente, não dá para querer adivinhar a peça. Eu preciso ir eliminando de maneira inteligente aquelas que não são cabíveis diante do procedimento e diante do momento em que o processo se encontra. Se eu já tenho uma sentença, eu não vou falar em resposta à acusação. Se eu já tenho uma sentença, eu não vou falar em recurso em sentido estrito porque a denúncia ou a queixa não foi recebida.
Se eu tenho uma sentença e ela é de mérito, eu vou impugná-la através de apelação. Se eu tenho uma decisão e ela não é de mérito, mas é de uma questão incidental, uma questão que surgiu no curso do processo, aí eu tenho a possibilidade de interpor um recurso interdistrito. Se já transitou em julgado, eu não falo mais em apelação, eu não falo mais em recurso interdistrito, eu não falo mais em resposta à acusação, eu já falo em medidas que são cabíveis no curso do processo de execução. Em regra, a medida cabível para impugnar decisões no curso do processo de execução é o agravo em execução, que assume a ritualística do recurso em sentido distrito e está previsto lá no artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Eu sei que às vezes as pessoas são ansiosas e porque querem numa primeira olhada já identificar qual é a peça e como é que se faz essa peça, mas não precisa essa ansiedade. Com o passar do tempo, você vai automatizando os procedimentos, você vai automatizando o conhecimento e com isso você terá uma facilidade muito grande para identificar as peças cabíveis. Agora, o que não se admite é que a gente queira adivinhar. Adivinhar é inadmissível, nós não podemos fazer a escolha da peça através de achismos. Eu tenho que saber o nome do meu cliente, se ele é acusado ou se ele é a vítima. Eu tenho que saber qual é o crime que está sendo imputado a ele. Eu tenho que saber, além do crime que está sendo imputado a ele, qual é a natureza da ação penal, qual é o rito adotado para aquele crime que está sendo imputado e a fase em que se encontra o processo do seu cliente. É a partir da identificação desses elementos que eu terei condição de identificar a peça processual cabível para facilitar o processo de escolha. O que é que eu preciso ter numa peça processual? Eu preciso endereçar a peça corretamente, ou seja, quem deve receber essa peça? É o juiz? É o tribunal? É o STF? É o STJ? Eu tenho foro privilegiado? Não tenho foro privilegiado? É competência originária? É competência recursal? Eu tenho que saber para promover o endereçamento correto. Após o endereçamento correto, eu preciso qualificar a parte ou as partes e estabelecer a nomenclatura da peça. São alegações finais? São embargos de declaração? São embargos infringentes? É uma resposta à acusação? É um recurso em sentido estrito? É um agravo em execução? É um habeas corpus? É um mandado de segurança em matéria criminal? É um recurso especial? É um recurso extraordinário? É um recurso ordinário constitucional? São as ações autônomas, revisão criminal, habeas corpus ou mandado de segurança em matéria criminal? Tudo isso eu preciso saber, porque se o que eu estou questionando é a existência de um direito líquido e certo, o cabimento é de mandado de segurança. Se eu estou questionando o direito de liberdade de ir, vir e permanecer, o cabimento é de um habeas corpus. Lembrando, habeas corpus é peça que pode ser interposta por qualquer pessoa, inclusive o analfabeto pode interpor o habeas corpus. Ela não é uma peça privativa. Em regra, os concursos, as provas, elas exigem a interposição das regras, das peças privativas de advogado. E fora isso, é preciso leitura, é preciso conhecimento do arcabouço jurídico para que a gente possa ter a capacidade de argumentar. Lembrando que quando eu escrevo, eu nunca escrevo para mim mesmo, eu escrevo para alguém. Se eu escrevo para alguém, eu preciso convencer essa pessoa do meu escrito, sabendo que o raciocínio possui o início, o meio e o fim. No que se refere às peças, nós precisamos saber o endereçamento correto, a qualificação das partes e o nome da peça, os fatos e fundamentos jurídicos, ou seja, eu vou estabelecer quais são os fatos, qual a situação fática, qual é o suporte fático. A partir do suporte fático é que eu vou oferecer a moldura legal,
Eu tenho fato. Qual é o fato? No dia tal, às tantas horas, em tal lugar, fulano de tal atentou contra a vida de Beltrano nessas condições, conforme comprovou o laudo de exame. Ponto. Eu vou agora, a partir da situação narrada como fática, buscar dentro da estrutura legal qual a moldura penal, qual a moldura legal. Esse fato se amolda a um homicídio, a uma tentativa de homicídio, a um homicídio doloso, a um homicídio culposo, a um homicídio privilegiado, a um feminicídio. Eu preciso saber qual é a moldura, porque eu tenho o fato e tenho os fundamentos jurídicos. E a partir dos fatos e fundamentos jurídicos eu vou tirar uma conclusão, que é o meu pedido ou os meus pedidos. Os meus pedidos, eles decorrem naturalmente dos meus fundamentos. Eu não posso, por exemplo, sustentar nos meus fundamentos a absolvição e no meu pedido requerer a desclassificação. Se eu pedir nos meus fundamentos a absolvição, o meu pedido é de absolvição, porque eu disse aqui nos fundamentos que não há prova suficiente para a condenação. Se não há prova suficiente para a condenação, consequentemente, o meu pedido, que é uma decorrência lógica do meu fundamento, é a absolvição. Se, no entanto, eu sustento nos meus pedidos, nos meus fundamentos, que a conduta merece ser desclassificada, porque as provas caminham nesse sentido, aí, no meu pedido, eu vou, então, requerer a desclassificação. Lembrar que os fatos e fundamentos, eles vão dar origem ao pedido ou aos pedidos. E a partir desse raciocínio, a gente terá mais facilidade no processo de escolha da peça adequada. Basicamente, para eu construir uma peça, eu preciso saber quem é o meu cliente, se é acusado ou se é vítima, saber qual é o crime imputado, a natureza da ação penal, o rito da ação, a fase em que o processo se encontra, aí na construção da peça, endereçamento, qualificação com o nome da peça, a qualificação das partes e o nome adequado da peça, os fatos, o suporte fático, o fato que deu origem àquela apuração, os fundamentos jurídicos e o pedido. A partir disso, eu terei muita facilidade na construção das minhas peças. Óbvio que eu preciso saber a teoria para poder ajustá-la à petição. E, a partir disso, a gente tem condição de construir uma peça convincente. Lembrando, doutrina é importante, mas jurisprudência também é. Portanto, sempre colocar a jurisprudência mais atualizada. Outro detalhe importantíssimo que normalmente os livros não trazem. Se eu quero sustentar uma determinada tese no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, é inteligente da minha parte que a jurisprudência citada seja do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Se não há jurisprudência sobre o meu tema no Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu não devo ir buscar no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eu devo buscar no STJ ou no STF. Mas se não há jurisprudência para a minha tese no TJ de Pernambuco, nem no STJ, nem no STF, aí eu posso ir em qualquer Tribunal de Justiça do Estado, da Federação, para anexar aquele julgado. Mas deve-se priorizar, como forma de fortalecimento do seu convencimento, a utilização dos julgados do próprio tribunal que irá decidir aquele seu recurso, por exemplo, ou aquela sua medida a ser interposta naquele tribunal ou naquele juízo. A partir disso, eu quero crer que fique o trabalho de quem vai escolher a peça muito mais facilitado, porque você terá condição de, sabendo o momento em que o procedimento se encontra, verificando o último ato processual adotado ou o último ato processual proferido naquele processo, escolher a peça adequada. Lembrando, preocupação com o endereçamento e também preocupação com qualificação das partes, nome da peça, fatos e fundamentos jurídicos. E mais ainda, a observância com relação à conciliação entre os fatos e fundamentos jurídicos e os
pedidos. E uma última observação: quando se trata de prova de concurso, não se deve identificar a peça. Se o concurso é para juiz de direito, você não vai botar juiz de direito Francisco da Silva Pereira. Você vai colocar o cargo, mas não vai colocar o seu nome, porque não se deve identificar e nem se deve criar dados que não foram oferecidos pelo examinador, ok? Um abraço e fiquem com Deus.